Então, audiência, continuando a sequência das minhas vivências com o medo, uma vez que eu trouxe para a audiência três autoras, né, quem acompanha essa sequência, né, a Brené Brown, a Susan Jeffers e Elizabeth, me falha agora o nome dela, Elizabeth Gilbert. Enfim, são três autoras que pontuam o medo, cada uma segundo o seu olhar. E a convite da minha audiência colocar esse medo à luz da minha experiência. A experiência anterior que eu trouxe foi na faixa de 12 anos, uma experiência de medo disfarçada do eu não gosto. Eu digo até que foi um medo bem simples. Mas o que eu trago hoje foi uma experiência vivenciada, eu já tinha mais de 40 anos, precisamente 44 anos, e eu não dominava o inglês. E boa parte das pessoas que estavam comigo no mestrado internacional, que eu estava à época fazendo, dominavam o inglês, eram pessoas muito jovens, a minha diferença era de 15 anos. Então já começava uma questão da faixa etária. E outra coisa, eu não dominar o inglês. Eu ficava pensando, gente, todo mundo fala inglês e eu não consigo, sendo que o idioma que eu abracei com mais facilidade foi o francês. E aí, por conta disso, eu tomei uma decisão de fazer uma imersão. Escolhi o Canadá e Toronto. Uma viagem cara, uma viagem que exigiu um planejamento prévio, sem contar as provas que eu tive que fazer por telefone. Na época tinha Skype, eu fiz telefone e Skype para ter a minha nivelação, para que eu, quando fosse fazer o trabalho de imersão, que à época eu contratei por 15 dias, eu estivesse dentro do meu nível para alcançar os objetivos que estaríamos construindo em conjunto. Bom, a viagem aconteceu, eu fui para Toronto, aqui o Rio de Janeiro à época estava com 42 graus, quando chego lá, 12 graus abaixo de zero. O primeiro impacto foi climático, eu tive assim um choque muito grande de ver uma paisagem assim tão diferente, e eu cheguei de madrugada, e mais, a pessoa que ia me buscar não foi me buscar. Então a minha primeira experiência foi terrível, porque eu me confrontei com uma urgência e ter que falar inglês, e a minha insegurança era muito grande. Para não dizer que eu estava quase desesperada e quase chorando. E aí consegui com o meu inglês, falei com um outro guia que estava perto, ele disse, olha, a pessoa se enganou, veio ontem, você aguarda que ela já está chegando. Me tranquilizei, a pessoa chegou, fui para o hostel. A pessoa da recepção era brasileira, falava português, o que eu fiquei maravilhada e agradecida. Mas, gente, eu chorei. Eu chorei da hora que eu cheguei até as primeiras horas do dia. Eu não consegui tomar café da manhã. O meu medo estava, assim, beirando o desespero. Eu falei, gente, eu vou ter que falar inglês porque a minha aula começa amanhã e é uma imersão. Então, por que eu trago essa experiência para vocês? Porque existia uma série de informações. Primeiro, eu tinha 44 anos e o meu grupo, que eu tive a oportunidade, isso já eu me apresentando, era um grupo muito jovem. Não só o grupo de mestrado, que eu estava fazendo parte, mestrado internacional, mas o grupo lá também. E essa questão de idade, eu não sabia que seria para mim um inconveniente. É como se eu me sentisse incompetente ou atrasada, primeira coisa. A segunda questão era eu entender que eu talvez não pudesse dar conta. Então, eu somei uma série de informações contra mim, quando na verdade eu estava pagando e não paguei barato. Vamos usar essa questão do barato, não como uma questão, mas porque eu tive que me planejar para poder fazer esse investimento. Então, muitas informações a gente usa contra nós, nos dando, eu diria que subsídios para que a gente não avance, para que a gente não faça. E usando um pouco o que foi comum nas três autoras, o medo não pode nos controlar, nos paralisando. Esse medo mostrou uma vulnerabilidade minha muito grande, que era a minha insegurança de acreditar que eu pudesse superar essa limitação de aos 44 anos estar me lançando num país que a língua era o inglês e eu teria que falar inglês para me comunicar, e mais, eu ia fazer prova. Eu teria que me desenvolver, me desempenhar minimamente, até para honrar o investimento. Então eu chorei o dia inteiro. O primeiro dia foi terrível, eu não conseguia sair do quarto de hotel. Mais tarde, a recepcionista, que era brasileira, veio em meu socorro, falou, poxa, dá uma caminhada para você se adaptar. Ela falou em português. E conforme eu fui caminhando pelas vizinhanças, eu fui me adaptando um pouco ao clima muito, muito severamente frio. E o primeiro dia de aula começou.
e eu vi que dava, que eu podia. Mas eu quero dizer para minha audiência que essas informações que estavam dentro de mim, a questão da idade, a questão de eu estar aprendendo inglês tardiamente e um desafio que é considerado um desafio para jovens, na prática, quando a gente pontua o objetivo, que era o aprimoramento no inglês, para eu ter condições de estar dentro de uma turma de mestrado com as competências exigidas, foi o que me norteou e que me garantiu a permanência com sucesso. Mas foram lágrimas e eu agradeço a audiência por estar compartilhando essa história. Obrigada.